SESI Saúde de Vitória. O Sistema FINS, preocupado com seus clientes, com os colaboradores e com toda a sociedade, elaborou um protocolo. Esse protocolo é para orientações diante de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus na empresa. Então agora farei uma breve explicação sobre este protocolo. O primeiro passo é a informação. A empresa ela deve ter uma preocupação de preparar a sua equipe, de fazer uma orientação continuada de informações de toda a equipe dos trabalhadores. O segundo passo, muito importante, é a prevenção. Então, a empresa ela deve reforçar as medidas de prevenção, orientando os seus trabalhadores que uma das principais medidas é a higiene das mãos. Então, sempre que possível, lavar as mãos com água e sabão. Quando não for possível, ter disponível o álcool em gel para o trabalhador estar fazendo a higiene das mãos, tá? E orientá-los, orientar aos trabalhadores para que eles evitem colocar as mãos na boca, no nariz e nos olhos. É uma das medidas muito importantes da prevenção. O terceiro passo de orientação para a empresa é ter o conhecimento e seguir o fluxograma. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Vocês receberão no encarte. Uma primeira situação, o colaborador, ele apresenta ou não sintomas? Não tem sintomas suspeitos de coronavírus. Então, a segunda pergunta, o trabalhador, o colaborador, ele teve contato próximo, contato domiciliar com algum caso confirmado? Também não. Então, esse trabalhador vai seguir as atividades normais da empresa, lembrando sempre de reforçar as medidas de prevenção. Segunda situação, o colaborador apresenta sintomas? Não. O colaborador teve contato domiciliar com algum caso confirmado? Sim. Esse trabalhador, a conduta é diferente. Ele deverá seguir para um isolamento domiciliar durante 14 dias. Terceira situação, o colaborador apresenta sintomas suspeitos, de coronavírus? Sim. Esses sintomas são leves? Sim. Então, esse colaborador deverá permanecer também em isolamento domiciliar por 14 dias. Se durante esses 14 dias ele tiver uma piora dos sintomas ou ele tiver uma evolução com sintomas graves, aí sim esse colaborador deverá procurar um serviço de saúde. Então vamos abrir aqui um parêntese. O que são sintomas leves? Os sintomas leves e mais comuns são febre e tosse. São os mais comuns, febre e tosse. Mas pode haver também dor de garganta, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, são outros sintomas leves. Então, nesses casos, é apenas permanecer em isolamento domiciliar. Em casos de sintomas graves, esse colaborador, quais são os sintomas de gravidade? O sintoma mais comum de gravidade é o sintoma de falta de ar, é uma dificuldade para respirar. Esse é o mais comum, mas existem outros sintomas de gravidade, como desmaio, confusão mental, que significa uma falta de oxigenação do cérebro, Então, esses também, no início de algum desses sintomas, o trabalhador tem que procurar um serviço de saúde. E se ele tiver dúvida em qual serviço ele procurar, ele pode discar para o número 136. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Ele vai ter essa orientação nesse canal. Então, lá no serviço de saúde, se for necessário, será coletado os exames confirmatórios, se ele realmente tem ou não a Covid-19, será orientado um isolamento ou domiciliar, ou no caso uma internação, e ele vai ter as orientações médicas. Saindo esse resultado desse exame, se esse colaborador, o resultado dele der negativo, então ele não tem coronavírus,
Após 14 dias, se ele estiver sem sintoma, ele voltará às suas atividades na empresa. Se esse colaborador, o resultado dele saiu e der positivo, ele tem coronavírus? Sim, seguirá o fluxograma do protocolo de caso confirmado. Então, a orientação para o paciente, para o colaborador que teve o resultado positivo é seguir as orientações médicas, ficar sob isolamento domiciliar ou hospitalar, e ele só retornará às atividades quando essa equipe de saúde, quando essa equipe médica o liberar para voltar ao trabalho. Agora, a orientação para a empresa, neste caso confirmado de coronavírus, nesse caso positivo, será a empresa seguir, executar o protocolo de caso confirmado, que tem por base principalmente notificar as autoridades, se for necessário, fazer o monitoramento da saúde desse trabalhador, isso é muito importante. Terceiro, avaliar a equipe que tem um contato ali mais direto com esse colaborador, então a equipe de trabalho dele tem que ser avaliada periodicamente, higienizar o local de trabalho desse colaborador, de acordo com as instruções das autoridades de saúde. E último passo, que é muito importante, é as políticas de prevenção. Elas terão que ser mais reforçadas para toda a empresa. Então esse foi um breve resumo do protocolo para caso suspeito ou confirmado de coronavírus, ok?